Então a gente vai dar uma sequência no nosso controle financeiro, né? Dar uma continuidade, não no controle financeiro porque ele já foi explicado, mas em algumas coisinhas que vocês vão ter que discriminar de acordo com a realidade, né? A empresa de cada um, né? A empresa que cada um está criando, tá bom? Vou mudar aqui a tela para vocês poderem mudar a janela aqui para vocês poderem ver melhor, para vocês poderem ver, né, literalmente. Vamos lá então. Bom, a primeira coisinha, né, uma das coisinhas que vocês vão fazer é uma coisa bem simples, tá? Vai ser uma planilha onde automaticamente vocês vão ter pessoas que vão trabalhar para vocês. Algumas coisas vocês já colocaram lá naquele controle financeiro que é para você ter um acesso amplo, tá? Só que agora vocês vão de acordo, né, com a necessidade, com a realidade, né, da empresa que vocês estão criando, vocês vão colocar numa planilha, né, em algo separado do controle financeiro. Então ele vai ter que estar no controle financeiro e vai ter que estar nessa planilha à parte, aonde você vai colocar o nome lá das pessoas que trabalham com você na empresa, a questão dos salários, tá bom? E o que você paga para eles, né? O que é pago para a equipe de funcionários, além do salário, né? Pago o vale transporte, qual é o valor do vale transporte que cada um pega. Às vezes você tem funcionário que só vai de ônibus, então o vale transporte ele é menor. Às vezes você tem funcionário que pega ônibus intermunicipal, o valor é diferente, tá bom? Ou que pega ônibus e metrô, né? Integração ônibus-metrô, o valor também muda, tá? O vale refeição é pago, né? Alguma cesta básica, algum benefício, né? Dentro da sua empresa sobre isso, tá? E se tem algum tipo de premiação, comissão, algo do gênero. Então isso daqui é um modelo, tá? Vou dar até dei um print aí para vocês verem. É um modelo que vocês com base nesse modelo, vocês vão colocar lá em prática, né? Vocês vão colocar lá em prática na realidade da empresa, na estruturação que você está montando lá, tá bom? Então não é uma coisa muito incrementada não, tá? É uma coisa bem simples. Se você tem 10 funcionários na sua empresa, vai colocar o nome completo dos 10, o salário, né, deles e o que você paga lá dentro da empresa de uma realidade de benefícios aí e qual que é o total médio aí, né? Fazer uma continha de total, tudo bem? Uma outra coisa também, deixa eu só achar a planilha aqui. Achei, é essa daqui, ó. Aqui é um exemplo, tá, gente? Daqui é uma planilha de produtos ou serviços da empresa, tá? Então, por exemplo, esse modelo aqui dessa empresa, né? Deixa eu dar um print aqui para vocês verem. Bom, um exemplo aqui. Aqui é uma empresa que vende produtos, né, de informática. É uma empresa que vende produtos de informática. Então aqui eu tenho uma planilha, né? Eu tenho uma planilha aqui, aonde eu tenho os produtos que a minha empresa vende, e eu tenho o valor que eu comprei esse produto. Sei lá, eu importei o produto, enfim, indiferente da onde você conseguiu o produto, mas qual é o valor que você pagou quando você comprou esse produto, tá? Então você tem aqui o valor de compra, o seu, você importou, comprou de um revendedor mais barato,
Então você tem aqui o produto, tá? Aqui você tem a quantidade desse produto. A quantidade desse produto, tá bom? O valor total nada mais é do que a quantidade vezes o valor do produto. Quantidade vezes o valor do produto. Valor total. O valor de revenda é o valor que você pagou com a sua margem de lucro. Aí vocês que vão criar a margem de lucro. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de cosméticos. Então você vai colocar lá batom, creme, sei lá, para rugas, né? Creme para espinha, né? Produto para peeling, esmalte, enfim, vocês vão colocar lá de acordo com a sua empresa, né? O que você criou. Você vai colocar lá os produtos ou serviços, tá bom? Às vezes você montou lá uma clínica de estética, tá? Então o que, que você fornece lá na sua clínica de estética? Então aí você vai colocar, eu forneço lá a massagem. Qual que seria o valor inicial da massagem sem o lucro, tá? Isso com os produtos que são utilizados ali na hora da massagem. Então vocês vão criar uma planilha dessa daqui com os produtos ou serviços da empresa, o valor que é cobrado, né, o valor líquido, né, o valor bruto, na verdade, né, o valor bruto, a quantidade aí, caso tenha aí o produto estoque, tá bom? E o valor de revenda, que seria o valor já com a sua margem de lucro, tá bom? Não, vamos lá, Gleide. Não, é separado, tá? Na verdade, não é folha de pagamento. Na aula passada, a gente viu o controle financeiro, tá? O controle financeiro é uma coisa, tá? Nós tivemos uma aula que nós vimos lá, eu cheguei a explicar lá um pouco sobre folha de pagamento. Mas isso é mais simples ainda do que montar uma folha de pagamento. Porque aqui você não vai montar uma folha de pagamento porque a gente não vai entrar em cálculos trabalhistas, INSS, FGTS, imposto de renda. Tá? É uma coisa mais simplificada, só para a gente poder ter, vocês terem uma base de quanto realmente custa uma pessoa para uma empresa, tá? Só para vocês terem uma base de como custa uma pessoa para uma empresa. Então, quando a empresa contrata alguém, qual que é o investimento, né, que essa pessoa, a empresa tem para com a pessoa. Então, a gente não vai fazer cálculo de INSS nem nada, tá? Mas os números totais, eles precisam bater com aquela controle financeiro de vocês. Então você colocou lá, folha de pagamento de funcionários, R$ 10.000, um exemplo. Então aqui os salários no total não pode passar de R$ 10.000. Você colocou lá no controle financeiro lá, vale transporte do funcionário, né, ou ajuda de custo. Você colocou lá um valor de R$ 5.000. Então aqui o vale transporte ou ajuda de custo não pode passar de R$ 5.000. Então os valores, as informações, elas precisam bater. Então as informações que vocês colocaram no controle financeiro ou que ainda vão colocar, tá? Precisam bater aqui com essa planilha de funcionários, né, com os nomes dos funcionários, questão salarial e benefícios que você tem, tá? Essas informações precisam bater, certo? E se lá também na questão financeira você colocou lá um valor total de gastos de produtos, alguma coisa de gênero, para a empresa funcionar, aqui também nessa segunda tabela, né, onde tem lá os produtos, esse daqui é um exemplo. Você vai adaptar para a realidade que você está colocando na sua empresa, tá bom?
Bom, Bianca, você, referente a mudar o tema, você pode até mudar, só que, assim, você já tem, vamos dizer aí, né? Você tem 50% já do seu trabalho montado, né? Você mudar de tema agora e começar do zero, acaba sendo um desperdício, né? Então é mais. Poder mudar pode, mas eu recomendo você verificar qual é a sua dificuldade, qual é a dificuldade que você está tendo, você colocar essas dificuldades num papel, você anotar essas dificuldades no papel, para que você consiga achar uma solução para esses desafios, né? Então, como eu não sei quais são as dificuldades que você está tendo sobre o tema que você escolheu, se eu não me engano, o seu tema é reciclagem, né? É a empresa de reciclagem, se não me engano, é isso, né? Você coloca no papel e veja se compensa, porque você já tem uma parte do trabalho criado já. Vamos dizer aí que é 50% criado, tá? Ver se é viável. Poder mudar? Pode, né? Se você quiser mudar, né? Pode mudar. Não tem desafio nenhum. Mas você já tem um 50% pronto, né? Então coloque na balança. Primeiramente coloque no papel todos os desafios, né? Todas as dificuldades que você está tendo. Se com o auxílio da internet você não consegue resolver esses desafios, né? Enfim. E aí, se você achar que compensa, pode mudar de tema, não tem problema nenhum. A Gabriela está escrevendo alguma coisa, esperar a Gabriela escrever aqui. Não, nada, tá? Então, voltando aqui só para poder terminar essa parte dos produtos ou serviços, você vai colocar aqui os serviços, os produtos que a sua empresa ela gera, tá? Vai colocar o valor, que é o valor de produção, que é o valor de produção, e o valor de revenda ele é o valor que tem uma margem de lucro, tá bom? Bom, Gabriela, sem problema. Se a sua empresa é só você, né, você que faz tudo sozinha, não tem problema nenhum. Você só vai reduzir, no caso ali, a folha de pagamento. Que na verdade a folha de pagamento nada mais é do que ah, o seu próprio pagamento, né? Mas de qualquer forma, você, dentro, mesmo trabalhando sozinha, você tem lá é, valores dedicados a transporte, valores dedicados à alimentação, né? Talvez você pague um convênio médico para você. Então tudo isso daí você precisa também colocar lá. Mas se é só você como funcionário, não tem problema algum, tá bom? Você mais uma pessoa, enfim, isso é indiferente, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, planilha de produtos aqui, tá? Tinha uma outra planilha aqui também que eu gostaria de mostrar. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que são só essas duas mesmo que eu queria acrescentar no trabalho de vocês, tá? A primeira é essa daqui, né, da folha de pagamento, em termos, né, folha de pagamento, mas os custos que a gente tem com os pagamentos, né, dos funcionários, que isso daí é para a gente poder entender o quanto uma empresa ela investe numa pessoa para trabalhar dentro dela, tá bom? E a outra é essa daqui, que é a questão dos valores de produtos, né? Então, por exemplo, quanto que custa o hambúrguer,
né, da minha empresa, né, o Ricardo's Burger. Qual que é o valor? Eu vou colocar aqui hambúrguer, carne bovina moída. Vou escrever, vou especificar. Sei lá, 500 gramas de hambúrguer. Quanto que eu pago para criar esse hambúrguer de 500 gramas, tá bom? E aqui vai ser o valor de revenda desse hambúrguer. O pão, né? O pão lá, coloca o peso do pão, pão de hambúrguer italiano, né? Enfim, com gergelim. Qual que é o valor do pão, tá? Então é assim que quando você cria um produto, né? Você abre uma empresa para poder vender, e você depende desse serviço para sobreviver, é assim que é feito. Você coloca tudo de uma forma minuciosa. Ah, em cada hambúrguer eu coloco uma fatia de mussarela e uma fatia de queijo prata, né? Qual é o peso de uma fatia em média e quanto que custa essa uma fatia de queijo mussarela ou queijo prata ou queijo gorgonzola ou, né, queijo cheddar, né? Indiferente do queijo, mas quanto que custa, tá? A batata frita, quanto que custa a porção? Qual que é o peso da porção? Né? Quanto que custa ela para eu comprar essa porção e quanto que eu vou revender, né? O óleo, tem que fritar, né? A batata, né? Mesmo que seja pela aquela air fry, né? Fazer uma batata saudável pela air fry, tem a energia, né? Quanto que consome. Então você tem que ter tudo planilhado, gente. Para aí sim você poder ter aqui o valor de revenda. E aí você ter uma margem de lucro, né? Bem, bem detalhista. Espera aí que a Bianca escreveu uma coisinha aqui, gente. Sim, né? Como a sua empresa é uma empresa de coleta seletiva, você tem os funcionários, entendeu? E esses funcionários eles têm um salário. Então, para cada caminhão você precisa de quantas pessoas trabalhando? Então você tem lá um motorista. Qual que é o salário do motorista? Aí você tem o salário dos coletores. Sei lá, são 3, 4 coletores, né? Qual que é o salário deles? Quais são os benefícios que eles têm? Então você vai colocar isso na planilha, tá? Então, sobre a empresa, você vai fazer, no caso, a planta da garagem e do escritório, né? Se tem vestiário para as pessoas se trocarem, se tem, como é que é? Praça de alimentação. Então, na planta, tá, Bianca? Na planta, você vai colocar lá, no caso, a garagem. Dentro dessa garagem pode ter o escritório administrativo juntamente lá, né? Você pode colocar lá também a questão do vestiário, né, para os funcionários poderem tomar um banho, trocar de roupa, né, no caso, pôr o uniforme, tomar um banho para colocar a roupa para ir embora, né. Também ali o refeitório, né, também você coloca ali, então você pode pegar um terreno aí tem que ser um terreno grande, né, eu não sei qual que é a quantidade de caminhões aí, até porque o aterro sanitário, né, enfim, se for para lixo comum, isso é de responsabilidade do município, né? Existem as empresas que gerenciam, que cuidam, que trabalham lá, mas o aterro em si ele é gerenciado pelo município, tá? Então você não precisa fazer o desenho do aterro sanitário, tá? Você pode fazer um desenho, caso
a questão da reciclagem, você pode fazer um desenho caso aí você também faça a questão da separação, né? Do, dos produtos, né? Com o desenho daquelas esteiras, né, onde coloca lá o lixo reciclado. Para um lado vai o plástico, para outro vai o papel, para outro vai o vidro, né? E aí esse material ele acaba sendo revendido para a indústria, né? E a indústria vai transformar esse produto em algum material, né? Vai moer o vidro, vai picotar o papel, vai moer o plástico, ou se vocês mesmos acabam oferecendo já o produto separado e já criado de uma forma de insumo para a indústria, né? Tá bom? Acho que eu respondi tudo, né? Respondi tudo o que você tinha questionado. Você sabe uma dica que eu dou, não só para você, mas para todos? É, eu não sei a realidade dos bairros onde vocês moram, tudo, né? Mas se você puder e você quiser e tiver algo muito próximo de casa, é, vai lá conhecer, dá uma olhada, pergunta, né, para alguém responsável pelo local como que é a estrutura. Você fala, ó, eu estou fazendo um trabalho tal para o meu curso tal. É um trabalho de conclusão de módulo e eu decidi fazer um tema relacionado à sua empresa, né? Então eu queria só entender um pouquinho mais como que funciona, né? Como que funciona a logística. No caso de uma empresa urbana de limpeza, né? De reciclagem, ir lá perguntar como que funciona, se a indústria vem, pega o material e transforma, como é que é feito, né? Esses processos. Então, é uma dica dentro da realidade de cada um, né? Dentro da disponibilidade de cada um, se tiver algo muito próximo, colher informações em campo aí, né? Lógico, se você puder, né? E tiver condições, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí sobre o trabalho, gente? Sobre o tema aí em específico que você está montando? Podem perguntar, gente. Eu estou aqui à disposição. Não? Nine? Niente? Então, beleza. Então, são essas duas planilhazinhas aqui, tá? Essa planilha aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Essa planilha de produtos ou serviços vocês precisam montar para a gente colocar dentro da apresentação, tá bom? E essa outra aqui de funcionários, né? Ou de funcionário, caso seja um funcionário só, tudo que essa pessoa ela acaba sendo investido, né? Para essa pessoa, tá? Tem alguma pergunta sobre essas duas tabelas aí, gente? Vocês estão muito quietos. Eu sei que hoje é, né? Hoje é um dia especial aí para muitos, né? Principalmente para os solteiros. Mas tem alguma pergunta aí? Querem fazer algum apontamento? E alguma coisa que vocês estão fazendo está tendo dificuldade? Que nem a Bianca compartilhou aqui com a gente, né? Algumas coisas sobre o trabalho dela. Perguntem, escrevam aí, fala ao vivo. A politicamente correta. Pode mandar, Bianca. É sempre esse discursinho politicamente correto, né? Aí chega na entrega do trabalho, ai, não consegui terminar, professor, sabe por quê? Né?
As cores do slide da nossa empresa tem que ser da cor referente à empresa? Sim, tem que ter uma coerência com cores, tá, Bianca? Se possível, tá bom? Não necessariamente todos, mas você pode criar layouts, né? Com a cor da empresa. Por exemplo, vou abrir aqui o PowerPoint para vocês, né? Uma coisa prática, tá? Não é uma coisa que demanda tempo. Por exemplo, quando você abre pelo celular ou pelo próprio computador, o PowerPoint te dá alguns modelos aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar esse modelo. Aí ele me dá algumas cores aqui, tá vendo? Já padrão. Essas cores eu posso mudar, tá? Evita fundo preto, uma coisa muito escura, coisas mais claras, né? Então você tem aqui o modelo, tá? Esse modelo, né? Esse modelo eu posso mudar a cor dele. Eu peguei esse modelo porque eu gostei do layout dele, tá vendo? Ele me dá aqui todos os slides com o mesmo modelo, isso do próprio PowerPoint, tá, gente? Eu não preciso criar, não preciso montar nada extraordinário. Então eu venho aqui e aí a gente escolhe e trabalha a cor diferenciada. Tá vendo? Eu tenho uma galeria de cores aqui aonde eu posso mudar essa cor. Tá vendo? Então eu peguei um layout padrão, né? Eu peguei um layout padrão e esse layout depois eu fui lá e mudei a cor para o que eu quero, tá bom? Então automaticamente todos os slides vai ficar da mesma cor, tá bom? A única coisa que muda aqui é eu colocar o logotipo, que aqui eu não tenho logotipo, eu colocar o logotipo, tá bom? Aí é muito mais prático, pega um modelo direto do PowerPoint, que é muito mais prático, muito mais rápido, tá? Ou da sala Google, né? Que lá no programa Apresentações da Google tem também. Beleza. Mais perguntinhas aí, gente? Nada? Tudo tranquilo? Deixa eu fazer uma conferência rápida aqui, gente. Peraí. Tá. Gabriel Henrique tá aí. Camila tá aí. Uma conferência rápida aqui da galera. Vamos lá, Gleide. A Bianca ela perguntou sobre a questão de cores do slide. Que lá na primeira aula eu falei da escolha do tema, escolha de cores que tenham a ver, que sejam relacionadas ao tipo de empresa que você está montando, né, que você está criando. Então ela teve a seguinte dúvida. Vou fechar aqui, né? Eu vou fechar aqui o PowerPoint e vou abrir de novo. Ela teve uma dúvida na questão das cores. Se no slide do PowerPoint teria que ter as cores da empresa, tá? Aí eu falei que sim, tem que ter porque representa, nem que seja algo de forma sutil, algo de forma delicada. Tendo ciência aí de algumas limitações pontuais que cada um pode ter,
Quando você abre o PowerPoint pelo celular, pelo computador, você tem uma tela inicial aqui com modelos, tá? Então você escolhe um modelo. Esse modelo ele vai ter algumas cores aqui. Eu vou escolher o rosa, né? Aqui agora, o outro escolheu o verde, agora eu vou escolher o rosa, né? E aí você cria. Você vai criar com base nesse modelo. Ah, mas a cor da minha empresa ela não é rosa. Então aqui a gente tem o designer, né? A gente tem aqui o designer do slide e nós temos aqui a questão de cores, né? Que aí você pode modificar as cores. Você pode escolher aqui. São cores padrão, né? São cores que já está determinado ali na programação. Mas você vai escolher uma cor que seja uma cor, né? O tons de cores relacionadas ao tema da sua empresa. Você vai escolher lá os tons de cores. E aí você vai criar tudo com esse tom de cor. Então quando você coloca um layout lá do PowerPoint, que no caso aqui é a guia designer, como nós já vimos em aula, né? Isso aqui a gente já viu em aula, tá, gente? Não é nenhuma novidade. Você pode escolher um designer padrão e com base nesse designer padrão você pode modificar as cores, efeitos que você queira colocar no seu slide. Logicamente seguindo as cores, né? Seguindo as cores que você demarcou para sua empresa. Tá, eu vou usar branco e vermelho. Então aqui eu venho e coloco uma cor vermelha, né? Deixa eu ver, cadê o vermelho? Vermelho. Tá vendo? Coloco o tom vermelho. Ah, a minha empresa eu vou trabalhar com tom de azul. Então escolhe um tom de azul. Ah, minha empresa sei lá, é laranja. Cadê o laranja? Laranja, né? Laranja e branco, ou laranja e preto. Então você, em vez de usar o preto, que é uma cor muito pesada, você usa só o laranja com branco. Mas tem cores da sua empresa ali demarcadas na apresentação, tá bom? Então na hora que você estiver criando, coloque lá detalhes lá com cores. De uma forma mais prática é você trabalhar com esse designer. Logo que você abre o PowerPoint, você consegue colocar esses designers, tá bom? É isso daí a questão de cores aí dos slides, tá bom? Mais perguntas aí, gente? Preto e branco. Bom, como você escolheu preto e branco, aqui você tem cores, né? Você tem a cor preta, né? Na verdade, não seria o preto preto, mas seria escalas de cinza, né? No caso aqui. Mas nada que isso daqui você não tem problema. Você está usando preto e branco, mas o preto fica muito pesado. Você está usando uma variação do preto, que no caso é o cinza. Por quê? Se você tem um fundo preto, um exemplo, você está usando o fundo preto. Você pode colocar preto e cinza. Só que aqui a fonte do texto,
você vai ter que usar a cor branca, porque senão aí fica muito pesado. Então você tem que colocar a cor branca, né? A cor branca para dar um contraste. Então, evitem, no seu caso, como você está usando preto, evita colocar o preto no fundo assim, porque senão fica muito pesado, né? Quando eu falo pesado, é pesado visualmente. Tente de uma certa forma usar aí o fundo branco, mas com algum detalhe preto, ou do preto pro cinza, né? Na, na no seu slide, no seu layout, tá bom? Caso você já tenha criado já, toca o barco do jeito que tá, entendeu? Toca o barco do jeito que tá para você não ter que é, editar o que você já criou, tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, gente. Isso daqui eu vou colocar lá na sala do Google, tá? As duas planilhas para ficar mais fácil para vocês. Gerar uma cópia para que vocês possam editar. Qual que é o outro? Perguntas aí então, galera? Alguma dúvida aí? Então, de novidades, são esses dois itens aí que vocês vão acrescentar no projeto, tá bom? Tá quase terminando. Garanto para vocês aí que falta pouquinho para a gente poder finalizar esse projeto aí, tá bom?